comentei que a saída do Moro, eu a interpreto assim, licencia um espaço de operação de poder, uma operação política que antes era ou inacessível ou cuja mobilidade resultava truncada. Era tão fácil operar a Polícia Federal, trabalhar, encaminhar, diga-se assim, a Polícia Federal. Quero tecer algumas reflexões, porque eu vejo certas críticas que são, me parecem, cujo antagonismo me parece muito óbvio, mas por alguma razão não é executado, sobre as mudanças de direcionamento na Polícia Federal, né, ou talvez nas atividades dessas instituições. Eu já apresentei o argumento de que o fito do Moro, o objetivo dele era, me parece, essa é a interpretação que eu faço, e é direito meu. A interpretação que eu faço sobre o intuito político dele, olhando retrospectivamente a aproximação com o Bolsonaro, olhando para o distanciamento entre os dois durante o período da campanha e eventualmente essa aproximação sendo constituída, observando as ações do Moro, conhecendo o ideário dele, como nós hoje conhecemos, porque do mesmo jeito que no vídeo escondido, né, no vídeo da reunião a portas fechadas do Ministério, é possível perceber o lema do Aliança, né, o futuro lema do Aliança, o lema do Bolsonaro, as bandeiras das quais ele se quer dizer, ele se quer arrogar representante. Esse é o trabalho dele como político. O trabalho dele como político é, idealmente, monopolizar a representação de certas bandeiras, porque isso é caminho de poder. É caminho de poder. Então, Deus, família, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, são algumas ou todas, acho, não sei se me recordo de todas elas, mas são algumas que foram mencionadas ali. Pois bem, do mesmo jeito, na sua resposta, sua réplica à coletiva do Moro, Bolsonaro dizia, olha, o Moro ele é um cara que no casamento, no cotidiano, cada vez mais eu me descobri em oposição, em antagonismo. Óbvio que o cara não se expressa com esses termos, né? Mas o conteúdo é esse. Minha interpretação novamente. Ele é ideologia de gênero, ele é desarmamentista. Ou seja, ele pintou um esquerdista mais engravatado, né? Um esquerdista mais passeio completo, né? Passeio completo, ao invés de um marxiano raiz. Isso tem um senso de verdade na medida em que o Moro não antagoniza as assertivas do Bolsonaro. Se o Moro se abstém de antagonizar isso, calando, ele consente, não é? Porque falar, ele falou demais. Mas ele nunca retrucou isso. Ele nunca contestou essas assertivas de Bolsonaro. Então ele se permitiu definido politicamente por essas bandeiras que Bolsonaro estampou, nele estampou. Isso me leva, eu acho, de uma lamúria ter que argumentar essas coisas, mas eu vejo tanta merda dita. Me parece fundamental apresentar certas teses que resultam de uma obviedade. Olha, a Polícia Federal, ela não é isenta de ideologia como o Moro. É surreal ter que dizer um negócio desse. Isso não existe, viu, filho? Não existe. Então, querer estabelecer que no período em que o Moro eventualmente encabeçava, com valeixo ou não, a Polícia Federal, como uma instituição isenta de ideologia, é uma ingenuidade tão paradoxal quanto você querer dizer que
porque certos indivíduos defendam escolas sem partido, né, um movimento projetado para educação básica, educação superior, ensino estatal, etc., é possível ensino estatal sem interferência ideológica. Isso é de uma estupidez paradoxal. Paradoxal. Meu filho, enquanto existir um ministério que organiza conteudisticamente, quer você goste do fulano que esteja na cadeira operando isto ou não, enquanto existir um ministério, meu filho, operando conteudisticamente o que vai ser ministrado, inclusive como obrigatório, conteúdo programático obrigatório, em espaços de aprendizagem, isso não é aprendizagem, isso é adestramento. Isso não é aprendizagem, isso é adestramento. O risco existindo de cooptação daquele espaço, de cooptação daquele espaço, por interferência estatal, primariamente, principalmente, por conclusão imediata, já corrompe a ideia mesma de existência, né, de um ministério como esse, já viciado, já o vicia, né, na sua possibilidade de influência impositiva sobre qualquer coisa que seja camuflada enquanto educação. Da mesma sorte, é uma ingenuidade absurda imaginar que porque Moro estava na cabeça do ministério, essa é a crítica que eu faço a quem defenda teses bufonas como essa, ridículas como essa, porque Valeixo estivesse na condição de delegado-geral, a Polícia Federal ela passa a isenção de ideologia. Isso é... Eu argumentei no passado já que eu interpretei a transição que o Moro pretendia para a Lava Jato como uma transição de autonomia institucional. Fazer a Polícia Federal autônoma não é retirar a política dela. Fazer a Polícia Federal autônoma é produzir uma corporação de ofício. É isso que deveria existir na cabeça daqueles sujeitos que estão ouvindo alguém defender a autonomia da Polícia Federal. Enquanto existir uma Polícia Federal, meu filho, ela sempre vai agir politicamente. Não existe nenhum setor do Estado isento de política. Não existe. Isso é uma contradição em termos. Todo setor tocado pelo Estado, onde o Estado está presente, existe política. Existe política. A Polícia Federal, supostamente autonomizada da interferência por escolha do delegado-geral, do líder do Estado, é apenas uma composição corporativa de ofício. Pode eventualmente ser que ela funcione no caminho da liberdade, por exemplo. Pode, mas isso é coincidência. É coincidência. Em contexto algum, isso lhe é da essência, e é da sua essência a interferência política. Então, primeiro contra-argumento, primeiro ponto, que eu estou ouvindo um surto de gente, estava aqui observando um surto de gente falar agora à sua conveniência que porque Bolsonaro escolheu esse novo delegado-geral, agora a Polícia Federal se tornou uma polícia política. Rapaz, não existe nenhuma atividade estatal que não seja política. Nenhuma. As universidades federais são instituições políticas. Sim, isso também. As universidades federais são instituições políticas. Para você ter, por exemplo, uma noção de algo que raramente é apresentado. É política a decisão do colegiado de converter recursos para uma certa pesquisa ou não. Eu digo que eu já participei de várias reuniões desse mesmo naipe. Tudo isso é política. É a política que opera isso. Ok? Segundo, os recursos da Polícia Federal são limitados.
Então não interessa quem lá esteja. A decisão de converter esses recursos, como eu acabei de citar no exemplo das universidades públicas, a decisão de converter esse recurso para uma direção ou para outra é política. Sempre. Sempre. Mas, meu Deus, é o dever da Polícia Federal combater a corrupção. Meu filho, só que assim, você já viu a quantidade de suspeita de corrupção que existe? Tu tem noção de que um processo decisório para definir um encaminhamento, por onde eu começo? Porra, por onde eu começo? Isso é uma decisão política. Você entende? Isso é uma decisão política. Sempre. Sempre. É uma decisão política. A decisão de por onde eu começo importa demais. Demais, demais. Tudo que o Moro, para cumprir o papel dele no acordo... Ixi, mas tem um acordo? Não, imbecil. Existe um trato informal, existe um consórcio informal subentendido no poder, que às vezes opera sob a inconsciência dos próprios agentes, porque o poder tem uma vontade. Como se diz, o capital tem uma vontade, o poder tem um elan de megalomania próprio. Ele se projeta sempre ao seu acúmulo. Quando Bolsonaro e Moro se aproximaram, é óbvio que Bolsonaro tem adversários políticos. O que tu acha que acontece com a satisfação interna do Bolsonaro? Digamos que o Moro assuma o controle das agências investigativas e o Bolsonaro constantemente vê os seus adversários poupados de investigação e os seus aliados incessantemente caçados por investigação. Você não acha que o Bolsonaro ele vai se intrigar com isso? Aí você me diz, meu Deus, é um corrupto! É óbvio que é possível que o indivíduo no setor de gestão desse ambiente opere blindagem aos seus por corrupção. É óbvio. Mas é óbvio também que é possível que o indivíduo observe essas mesmas atividades políticas das agências investigativas e as entenda por políticas. Olha que coincidência, não é o exato argumento que estão utilizando para atacar as ações da Polícia Federal agora, dado que não é mais Moro, mas eventualmente Bolsonaro, como eles talvez entendam que controla a PF? Não é isso que eles estão dizendo agora? Olha que coisa curiosa. Eles estão usando exatamente o mesmo argumento que eles criticaram o Bolsonaro usar quando a ação da PF incomodava o Bolsonaro. O que o Bolsonaro dizia? A ação da PF é política. O que é que agora os adversários do Bolsonaro, que são caçados pela PF, dizem? A ação da PF é política. Quem dos dois está errado? Ninguém. Os dois estão certos. A ação da PF, meu filho, é sempre política. Sempre política. A ação da PF é política. A ação das agências investigativas é política. Ok, dito isso, qual que é o papel do Bolsonaro? Bom, o papel do Bolsonaro vai ser dizer exatamente o que eu acabei de comentar. Bom, mas vocês não diziam que era necessário investigar corrupto e todo mundo devia ser investigado? Por que é que o fulano, cicrano, beltrano não podem ser investigados? Era aquilo que eles acusavam o Bolsonaro de... projetavam a Bolsonaro. Eles não diziam, Bolsonaro, mas todo mundo tem que ser investigado. Por que que fulano, beltrano e cicrano da sua família não podem ser investigados? Não era isso que eles diziam. Porque esse é o discurso, perceba, esse é o discurso de alguém que só fica tristinho porque não tem o controle dos meios investigativos. Nenhum desses mobrais antagoniza a própria existência de uma polícia política. Nenhum desses mobrais faz a verdadeira crítica. O que esses dementes deveriam dizer, aqueles que se arrogam lutar pela liberdade, o que é que eles devem procurar? O que eles devem procurar? A crítica efetiva, o melhor argumento, a melhor crítica.
Mas não é isso que eles apresentam. O protesto deles é hipócrita e falso. É só tristinho porque agora o Bolsonaro tem controle das armas que eles obviamente não queriam nas mãos dele. Se essas mesmas armas estivessem nas mãos deles, jamais teriam mencionado as mesmas assertivas, porque qualquer um pode dizê-las. Qualquer um pode dizê-las. Qualquer sujeito dotado de poder, adversário a Bolsonaro, quando investigado pela Polícia Federal, vai se poder arguindo, vai se poder apresentando a tese de que essa é uma ação política. Como que você sabe e como que você não sabe? Investigando, meu filho. Investigando. E aí qual que é o segredo? Que a maioria desses agentes são todos imundos. Todos são imundos. Por isso que eles se preocupam tanto com a ordem dos fatores, que a ordem dos fatores altera o produto. Esse é o problema. É isso que os deixa efetivamente incomodados. A ordem dos fatores altera o produto. O que eles querem não é a inexistência da equação. A briga deles inteira é porque a ordem dos fatores altera o produto. Se certas coisas ocorressem de modo diferente, seria a cabeça do Bolsonaro e não a deles que se poderia cortada. Mesmo que isso signifique ser inocentado em inquéritos, no caso de Bolsonaro, isso pode talvez, veja-se assim pela ótica dos seus adversários, reduzir sua popularidade, fragilizá-lo, vulnerabilizar o Fredo, né? Quem não sabe quem é o Fredo, veja depois lá meu vídeo, Fredo Santini Michael, para entender quem é o Fredo. A ordem dos fatores altera o produto, é a ótica do cara, tá entendendo? É a ótica do cara. Essa é a perspectiva de proteção dele. E qual é o movimento que o Bolsonaro tem que fazer? Mesma coisa que os caras diziam anteriormente. Todo mundo tem que ser investigado. Quem vai decidir efetivamente quem é investigado? Poder. Poder. O poder decide quem efetivamente é investigado. Simples assim. E é por isso que agora, como eu comentei, na análise dos próximos 6 meses que eu fiz, 6 meses de poder do Bolsonaro, que eu fiz quando o Moro havia sido demitido, separando um período que iria até a eleição do substituto do Celso de Mello. Bom, a primeira ação que eu havia mencionado era a possibilidade, para se consolidar, era a possibilidade do controle, né, da reativação da Lava Jato. Pois bem, o que nós vamos ver agora é a reativação da Lava Jato. Aí quem é que você acha que a Lava Jato... Vocês lembram do PT choramingando? Que a Lava Jato só perseguia petista? Lembram do PT choramingando isso? A Lava Jato só persegue petista, a Lava Jato só persegue petista. É óbvio que a Lava Jato não perseguia só petista, né? O próprio Moro apresentou diversos dados dos PSDBistas e PMDBistas que eram antagonizados. A Lava Jato perseguia todos que obviamente operavam poder. E aqueles que operavam poder estavam se sujando. Por essência, poder-se talvez até argumentar. Mas por que o PT dizia a Lava Jato só persegue o PT? Porque a ordem dos fatores altera o produto, porra. A ordem dos fatores altera o produto. Imagina se a Lava Jato não tivesse... Imagina se o momento da prisão do Lula fosse diferente. Tá certo? Muda muita coisa. Imagina se o momento da soltura do Lula fosse diferente. Muda muita coisa. A ordem dos fatores altera o produto, as ações operadas. Isso não é um debate ético, tá certo? Não é um debate ético. Ah, mas não deve acontecer um debate ético? É óbvio que deve acontecer um debate ético. O debate ético é você questionar quem são os corruptos, o que é corrupção, quem são os corruptos, quais são antiéticos, onde foram injustos. Esse é o debate. Mas os argumentos que estão sendo usados, eles só utilizam uma roupagem ética. Uma roupagem ética. Observe que quando criticaram a parcialidade do Moro na Lava Jato, em momento algum eu me recordo de ter ouvido falarem da inocência do Lula. Não, o que queriam era a anulação do julgamento, porquanto o Moro havia sido parcial em se consorciar com os promotores do caso.
se me recordo, conforme minha impressão daquilo que mencionei, minha lembrança do que mencionei, do que eu vi. E Lula, por sua vez, né, não era dito como inocente. Ninguém dizia isso. Só se dizia que Moro era parcial. Mas ninguém dizia que Lula era... Ninguém tratava das acusações que eram apresentadas pela Lava Jato ao Lula. Ninguém as contestava. Ninguém falava contra o sítio. Ninguém efetivamente falava contra, apresentava argumentos consistentes contra o tal do triplex. Nada disso. Nada disso. Esse assunto era ignorado por completo. O debate ético é ignorado. O que incomoda, o que envolve esses caras é o debate político. Porque como na cabeça de muitos, todos eles, como na cabeça de muitos, todo político é ladrão, todos eles se veem como corruptos. Todos eles se veem como corruptos. Muitos têm essa impressão. Então, a briga deles não é por dizer quem não é, porque eles já se assumem todos sendo. A briga deles é por dizer quem vai ser o primeiro a perder a cabeça. Porque assim ele mantém o poder, se ele consegue se blindar de investigações. Todos esses caras que agora falam contra a atuação da APF na gestão do Bolsonaro, todos eles incorrem no mesmo trabalho que acusam, na mesma ação que acusam o Bolsonaro de no vídeo ter se revelado pretendendo fazer, ou seja, blindar-se. Todos eles se comportam, suscitam, transmitem comportamento de alguém que se quer blindado pela Polícia Federal. O incômodo dos caras não é com a possibilidade da Polícia Federal blindar alguém. O incômodo dos caras é com eles não serem aqueles que serão blindados. Isso para mim, meu irmão, encerra completamente qualquer outra demanda sobre esse alvoroço contestatório de obviedades. Eu não vejo, me pasmifica eu não ver ninguém tratando do quão politicamente óbvia é a desculpa desses caras. Isso deveria ser, sem dúvida alguma, com absoluta veemência, tratado em todos os ambientes midiáticos devidos.